Bom, agora 7 horas e 58 minutos em Campos, já voltamos com o Folha no Ar. Hoje, terça-feira, dia 11 de abril de 2023. Campos segue aí com a sua manhã de terça ensolarada, temperatura neste momento na casa de 22 graus aqui pelo centro. No programa de hoje, com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, estamos conversando com o Alberto Ágio, historiador, escritor e professor da Unesp, especialista em História Política da América Latina. E no primeiro bloco, como já falamos, ele vai lançar hoje o seu livro Ainda Respira, a Democracia sob ameaça, e abordamos os temas do livro. Agora viramos a chave para a política brasileira, né? O governo Bolsonaro, o Brasil de Bolsonaro e os 100 dias de Lula 3. Na bancada hoje com o Rodrigo Gonçalves e com a Luísio Abreu Barbosa, que eu peço a gentileza de abrir esse bloco. Luísio. Professor, estava conversando aqui antes de começar o programa, eu vou abrir com isso, que eu achei uma análise genial do discurso de Lula ontem sobre 100 dias. Minha secretária, que é bastante politizada e, sobretudo, é o eleitor que deu a vitória a Lula, é o eleitor ali até 2 mínimos, né? Ela obedece perfil. Ela ouviu junto comigo o discurso de Lula. E ela depois falou, e aí, o nome dela é Rosemary. Rosemary, você achou o quê? Né? A gente conversa bastante. Eu aprendo muito com ela. Ela falou, olha só, Luiz, ele ficou mais de metade do tempo falando do governo passado. Qual relação, seja relação de amizade, seja relação amorosa, seja relação profissional, qual relação prospera, onde uma parte fala do emprego passado, da relação passada, da empresa passada o tempo inteiro? Não vai à frente. O que o senhor acha dessa análise do discurso de Lula sobre 100 dias de ontem? Eu acho que a sua secretária pega em alguns pontos, ou um ponto, né, muito forte na avaliação crítica que muita gente tem feito do governo Lula nesses primeiros 100 dias, que é uma postura não só retórica, mas de orientação política, de olhar mais para o passado do que enfatizar a projeção do futuro diante dos problemas existentes no Brasil. Então, há uma crítica pesada nesse sentido que é relevante, ou seja, que faz com que, né, nós, aqui, que estamos analisando a política e tal, chamemos a atenção, quer dizer, ficar falando do governo Bolsonaro para, enfim, evitar uma discussão do que se fez nesses 100 dias, do que se propõe fazer, porque, passado esses 100 dias, interessa o que se fez, o que não se fez, mas interessa mais o que se vai fazer, né, no governo. Então, eu acho que se perde a oportunidade, o Lula perde a oportunidade de ganhar mais pontos nesse sentido, ganha porque os seus apoiadores vão, de qualquer maneira, não é, aprovar esse comportamento do Lula, os seus eleitores fiéis vão aprovar esse comportamento, e isso a gente vê também na imprensa, né? Se acompanhar Twitter, etc., de grandes jornalistas e tal, você vai ver, são poucos aqueles, né, como o nosso amigo Luiz Carlos Azedo, que colocam pontos de interrogação estratégicos, né, para a questão do futuro desse Lula 3. Então, nessa perspectiva, né, eu acharia importante analisar com alguma profundidade. Então, eu queria chamar a atenção para um conceito que, de certa forma, dominou o nosso
nosso debate político, a linguagem jornalística dos últimos anos, que é o conceito de populismo. Então, perceba bem, Bolsonaro e Lula, caracterizados como populistas, não resolve de maneira nenhuma o nosso entendimento sobre o que foi o governo Bolsonaro ou Lula como presidente da República. Então, o conceito de populismo, que acabou sendo adotado generalizadamente, ele é absolutamente inútil. Ele é inútil como capacidade analítica e ele é inútil do ponto de vista político, porque se eu caracterizo o Bolsonaro como um populista de direita, a perspectiva é saudar a emergência de um populismo de esquerda. E isso nós sabemos que é um problema para a democracia, né? Esse tipo de polarização é uma outra roupagem para a polarização que nós estávamos discutindo no primeiro bloco. Então, veja a situação, por exemplo, na Argentina, né? É uma situação complicadíssima. É uma situação que, obviamente, o Brasil não pode regressar a esse tipo de posicionamento. A outra coisa mais grave, e que eu escrevi também, é um texto que está no livro, que vai ser lançado hoje, é que a esquerda, o PT como uma esquerda, ele é uma esquerda sem conceito. Ele vive quase que no tempo curto, o tempo inteiro. O seu projeto, ele não tem uma execução sistemática, orgânica. Por quê? Porque falta um conceito norteador para o que ele quer para o Brasil num contexto mundial tão complexo como o nosso. Então, o que nós vivemos hoje. Então, uma esquerda sem conceito estará fragilizada frente aos ataques da extrema-direita, estará fragilizada na composição que poderia ter com outros setores ao centro e com outros setores de esquerda, diferentes do PT, porque essa esquerda sem conceito, que é o PT, ela vive do tempo curto, ela vive em busca de respostas diretas a determinados setores, não tem tempo longo, não tem aquilo que, por exemplo, teve no governo Fernando Henrique, que, ao mesmo tempo, dava respostas à questão hiperinflacionária e dava aquilo que o Fernando Henrique chamava de um rumo para o Brasil. Naquele momento, era uma nova inserção do país na globalização. E foi isso o que o Fernando Henrique buscou. Certo ou errado, isso, do ponto de vista analítico, não importa muito. O que a sensação que se tem é essa ausência de uma nova orientação. Então, eu acho que esse ponto é um ponto que se evidencia quando o Lula, na entrevista dos 100 dias, fica falando mais do Bolsonaro do que propriamente do seu projeto de governo. É como se ele estivesse retornando à situação eleitoral, do embate eleitoral, e desprezando, nesse sentido, os problemas reais que a sociedade está passando hoje, problemas econômicos graves, inclusive, né, muitas empresas estão deixando o país, isso é um problema seríssimo, né? Problemas envolvendo, você vê, o tipo de atitude que está se tomando em relação à reforma do ensino médio na educação, fragiliza muito um governo, mostra que ele não tem uma orientação precisa nesse sentido, né? Ora diz que vai revogar, ora diz que vai reformar, né? Os profissionais, os ativistas da educação ficam absolutamente desorientados diante de uma situação dessa, desqualifica a reforma do ensino médio, atacando o governo Temer, porque o governo Temer é um golpista, etc. e tal, quando isso não importa, e nós todos sabemos que a reforma do ensino médio foi feita
foi feita, né, como medida provisória, mas ela é resultado de uma discussão longa dos pedagogos, dos professores, dos diretores na área de educação, buscando uma saída para o ensino médio, um ensino médio que no Brasil tem uma evasão extraordinária. Então, foi isso que se buscou. É incorreto isso? Não, não é correto. Havia um consenso de que era isso que se tinha que alcançar. Então, não importa muito, nesse sentido, que a reforma foi feita no governo Temer. Então, nessa circunstância que eu acho que isso tem que ser pesado, tem que ser pensado. E de outros, né, de outro lado, veja, o Lula aumentou as bolsas de pesquisa, tomar pé do Ministério da Ciência e Tecnologia, da área de pesquisa e pós-graduação no Brasil, é excelente. É tudo contra o que fez o governo Bolsonaro. Mas é necessário enfatizar e fazer com que a sociedade, as pessoas percebam o que é isso, o que isso significa, vinculando isso às fundações de pesquisa no Brasil, como a FAPESP, a FAPERJ, né, aí no Rio de Janeiro, e outras instituições, que colocam o Brasil numa perspectiva mundial, né, numa perspectiva global. É disso que se trata. É isso que tanto a secretária do Aloysio tem que perceber, quanto os empresários do interior da Bahia, das cidades do Brasil e de São Paulo, né, por que apoiar um governo desse? Um governo que enfrenta o que foi a destruição bolsonarista. Agora, ficar enfatizando que o Bolsonaro destruiu e agora nós vamos construir, sem dizer porquê, sem dar orientação, ou seja, falar mais do que nós vamos fazer do que o Bolsonaro não fez ou destruiu, é perder uma oportunidade valiosa para fazer com que a sociedade brasileira compreenda por que valeu a pena não reeleger o Bolsonaro e ter uma nova perspectiva, na verdade, de um transformismo positivo, de um transformismo, né, que seja compreendido pela sociedade, que responda, que dê respostas, que faça entregas, como se diz hoje na linguagem jornalística econômica. A democracia precisa entregar coisas para a sociedade. Então, outra vez eu enfatizo que foi uma perda de oportunidade. Professor Alberto Ágio, historiador, escritor, vou te fazer uma pergunta nesse tema do Brasil de Bolsonaro ainda. E se o senhor afirma aí que, né, o porquê que não valeu a pena reeleger Bolsonaro, por outro lado, a direita conseguiu fazer 3 governadores de 3 estados importantíssimos do maior colégio eleitoral brasileiro. Rio, Cláudio Castro; Zema, governador de Minas; e o São Paulo, com o Tarcísio. A minha pergunta é, a direita está mais viva do que nunca. Isso é legado desse governo Bolsonaro? Não é do governo, é da política que Bolsonaro fez? Do cercadinho até esses representantes surgindo aí, a nova força da direita? Não, eu não acho que seja uma vitória do bolsonarismo a eleição desses 3 governadores que você menciona, que são governadores muito importantes na estrutura do Estado brasileiro: Rio, Minas Gerais e São Paulo. Não é uma vitória do bolsonarismo, ainda que tenha tido os votos bolsonaristas, mas é uma vitória de uma direita que se fortaleceu no governo Bolsonaro, mas que vem de muito antes, que vem de 2013, que vem das manifestações de 2016, né, que vão eleger parlamentares com uma votação explosiva,
como o ex-ministro do Meio Ambiente, né, que destruiu a política de meio ambiente, uma votação extraordinária, o Eduardo Bolsonaro, a Joyce Hasselmann, a Janaína Pascoal, quer dizer, essas pessoas que não se elegeram agora, né? Então, por isso, chamar a atenção que essas pessoas, rompendo com o bolsonarismo ou não conseguiram se eleger, e os outros tiveram uma votação parlamentar muito menor do que aquela de 2018. Então, nesse sentido, o que aparece? Aparece a extrema-direita está fortalecida no Brasil, não há dúvida. Essa extrema-direita veio para ficar. É um novo ator político que precisa ser pensado com seriedade, né? Por outro lado, é uma extrema-direita igual ao comportamento político do Bolsonaro? Eu diria que não. Eu acho que são líderes políticos de uma nova direita no Brasil que se distanciam na medida que eles entendem correta do que foi o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro também teve muita resistência, razão pela qual o Lula venceu a eleição. Então, esses líderes políticos que governam esses 3 estados são líderes que entendem, eu acho que de maneira muito precisa, a razão pela qual eles conseguiram se eleger governadores desses estados. E eles são diferentes entre si. O Tarcísio, o Castro e o Zema são políticos distintos, né? De estados também distintos. Veja que há uma aproximação de determinados setores da chamada esquerda democrática, uma aproximação muito maior com o Tarcísio aqui em São Paulo, né, do que com o Zema em Belo Horizonte, do que com o Castro aí no Rio de Janeiro. Então, eu não conheço tão bem Minas e o Rio, mas, por exemplo, aqui em São Paulo, diversos setores do Cidadania, do PSDB, etc., não são hostis ao governo do Tarcísio. E o governo do Tarcísio resgata muito da organicidade daquela velha direita que teve como grande protagonista o Maluf, que é a direita das obras públicas, a direita que trabalha esses investimentos numa lógica associada entre Estado e grande capital. Né? É essa a perspectiva do Tarcísio, para tudo que ele fala, né? Tem isso. Né? Então, isso é algo que a esquerda perdeu. A esquerda perdeu aqui em São Paulo, a esquerda perdeu no Rio, perdeu em Minas. Não essa esquerda exclusiva, mas a centro-esquerda perdeu. E perder isso significa perder a possibilidade de uma relação positiva de interesses bem fundamentados na democracia e no desenvolvimento do país com os setores do capital brasileiro, do empresariado brasileiro. É a esquerda que perdeu nessa relação e a direita que agora se aproveita disso e mostra que tem capacidade de fazer com que essa relação possa ganhar um novo sentido. Tanto é que fez-se uma pesquisa aqui em São Paulo, nesses primeiros 100 dias, e o Tarcísio tem uma aprovação de 44%. Então, é nessa situação que nós estamos agora. Isso pode se desdobrar numa futura candidatura a presidente? Pode. Mas o interessante, e eu acho isso muito positivo, é que, ao contrário do governo Bolsonaro, não se fala agora em 2026. Ninguém está falando em 2026, na candidatura a presidente, pelo menos colocando isso do ponto de vista da opinião pública e da articulação dos setores políticos para uma candidatura. Pode-se dizer que o Tarcísio, como governador de São Paulo,
é um candidatíssimo à presidência da República, mas no discurso político e na prática política dele até o momento, ele não está fazendo disso um pé, um ponto de força para a sua ação política. Pode ser? Pode ser. Eles vão debater e vão se digladiar entre si, Minas, São Paulo e Rio de Janeiro? Pode ser que sim. Pode ser que surjam tércios de outro estado? Também pode ser. Então, é muito bom que esses políticos agora cuidem mais dos seus afazeres e respondam politicamente à sociedade do que já ficar montando uma coisa para 2016. O Bolsonaro era uma liderança fraca, por isso que ele precisava uma liderança que emerge numa situação conjuntural e oportunística, e que ele precisava, sem dúvida nenhuma, a sua possibilidade de existência era a vitória em 2022, que ainda bem não se consumou. Agora, por quê? Porque ele é uma liderança fraca, ele é um líder político fraco, ele é um líder político que se agarrou na lógica internacional da extrema-direita, ele é um líder político que quis militarizar o Estado brasileiro e isso não resultou em vitória para ele. Hoje, né, hoje se vê muito claramente, e aqueles militares que estiveram envolvidos no 8 de janeiro estão sendo convocados a depor, né, exatamente agora, nesses dias, eu não sei se hoje ou essa semana. Então, isso é um desprestígio para uma liderança como a do Bolsonaro. Então, veja, a extrema-direita está aí, mas eu acho que a extrema-direita não mais vai se fiar em Bolsonaro. O senhor citou... Pois não. Rodrigo? O senhor citou o 8 de janeiro, né? Eu só acho que esse 8 de janeiro teve essa representatividade de ruptura em relação à direita e Bolsonaro, assim, os políticos que eram ligados a Bolsonaro diretamente. No momento que eles participam, né, daquela primeira reunião com o Lula depois do 8 de janeiro, isso representa uma certa proximidade, uma ruptura com o Bolsonaro, e também como que isso avalia a saída de Bolsonaro do cenário para os Estados Unidos. Então, eu acho que se aproveitou bem, no sentido de garantir uma unidade do Estado Democrático de Direito frente à agressão do dia 8 de janeiro, a tentativa de golpe, que na verdade foi isso que foi feito. Nas primeiras horas da tarde do domingo de 8 de janeiro, foram horas ameaçadoras à democracia mesmo. Eu acho que a reação do Estado Democrático, dos poderes organizados do Estado Democrático, foi precisa e justa, e eu acho que tem que ter consequências mesmo, como diz o ministro Alexandre de Moraes, né? Até o fim. Né? Consequências, por quê? Porque foi claríssimo o que aconteceu, e agora é preciso avaliar, né? e julgar. Então, tudo dentro da legalidade, como foi o impeachment da Dilma Rousseff, né? Tudo dentro das instituições do Estado brasileiro. Então, eu vejo que os setores políticos da grande política brasileira entenderam o fracasso do 8 de janeiro. Entenderam o fracasso e se movimentaram muito rapidamente. Se movimentaram muito rapidamente no sentido da composição institucional e depois da ocupação de espaços políticos que o novo governo, de certa forma, sabia que ia enfrentar, mas que foram antecipados pela reação necessária ao 8 de janeiro. Então, nesse sentido, eu acho que
ficou claro que nós retornamos a um jogo democrático, a um jogo político, onde a sociedade brasileira, representada por essas lideranças, se expressam. Essa sociedade se expressa através deles. E eles, obviamente, guardam uma tradição, né, uma tradição que não é tão boa mesmo, de um transformismo muito negativo para a democracia brasileira, e é isso que nós vemos na liderança do presidente da Câmara, né, do Lira. Ao mesmo tempo, nós vemos que, né, é um mosaico, né? O Lira é essa expressão muito brutal, né, da ocupação de espaço do Estado brasileiro e do domínio de certos recursos dentro desse Estado. O Pacheco, na presidência do Senado, é uma outra expressão da tradição política, da tradição republicana brasileira, que expressa muito bem Minas Gerais, que é da acomodação, da conciliação, etc. Nós temos hoje uma carência de uma centro-esquerda propositiva dentro do parlamento brasileiro, uma carência de lideranças como foram lideranças do José Serra, como foram lideranças do Mário Covas, do Roberto Freire, né? Essa centro-esquerda brasileira da redemocratização do país não encontra muito mais expressão, então isso é um problema, né? É um problema que precisa ser avaliado com muita seriedade. Professor, esse tema é tipo, acho que o TSE vai ter agora para jogar a inelegibilidade de Bolsonaro, né? Você pode escolher, dá para escolher motivo. Dá para escolher coisa para a gente falar aqui, não dá para falar de tudo. Lula tem sido muito criticado, analistas de vários veículos, Hélio Gaspari, estou eu agora o Luiz Carlos Azevedo no Correio Brasiliense, Hélio Gaspari no Globo, e até o Bernardo Melo Franco, que é considerado, né, desde aquele episódio na entrevista no Roda Viva com o Bolsonaro em 2018, que ele foi falar que Jesus era um refugiado, ficou marcado por aquilo, é considerado, assim, digamos, mais alinhado ao lulopetismo. Muitas críticas a determinadas falas do presidente Lula. Vai lá no Brasil 247 com o jornalista companheiro, que aquilo não é entrevista de fato, aquela entrevista, né, simpatizante, de um site notoriamente engajado, fala que a Lava Jato foi parida pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Depois dos Estados Unidos, o governo Joe Biden ser um grande fiador do processo eleitoral brasileiro e do resultado das urnas. Aí depois vai dizer que uma investigação republicana da Polícia Federal, sob gestão do Andrei, seu diretor de Polícia Federal, sob o comando de Flávio Dino, seu ministro da Justiça, foi uma armação de Moro. O PCC estava planejando, estava campanando, comprovadamente. Sérgio Moro, entre várias outras autoridades aí de São Paulo, que investigam o PCC, por decisões até acertadas que ele tomou contra o ministro da Justiça, que foi desolar criminosos do PCC. Essa sucessão de declarações infelizes de Lula, o Bernardo Melo Franco usou uma expressão que eu gostei muito. Lula precisa se ajudar. Eu só acho que está... E é engraçado porque o Lula sempre se marcou pelo pragmatismo, pela inteligência política, quer gosta ou não de Lula, né? É muito inteligente politicamente. Eu só acho que isso pode ser fruto de quê? Em relação a Moro, eu coloco Moro de novo no jogo, um ressentimento humano pela prisão, a falta de alguém que tenha ascendência sobre ele com a morte do Guxiquem, com a assumida de Zé Dirceu, de papel de influência, do Genuíno.
do Palocci que o delator, ou é a idade? O que está havendo com Lula? Eu acho, Luiz, que todas essas coisas estão presentes. Eu chamei de regresso num artigo quando o Supremo, de certa forma, autoriza o retorno do Lula, a sua libertação a reentrância do Lula na cena política, que alterou todo o quadro, né, político-eleitoral para a presidência da República. É um regresso. E parece que nós, diante de Bolsonaro, um elemento imediato da política, do tempo curto, que é barrar a destruição bolsonarista das instituições democráticas, não tem como desdobramento, como continuidade, uma perspectiva mais clara do novo andamento. Você tem uma reiteração. Lula mostra sinais claros de mobilização da vingança contra o Moro, principalmente. O petismo mostra isso de maneira muito evidente. Determinados intelectuais aderentes a esse tipo de visão martelam isso dioturnamente nas mídias. Então, um governo que terá como perspectiva, que tem como perspectiva um ajuste de contas dessa natureza, que obriga, inclusive, uma reescritura da história brasileira, com essa história do golpe de 16, etc., esse governo não tem muito futuro. Esse governo está pensando na sua... né? A sua virtude não está numa resposta à sociedade, está numa resposta aos seus. Então, nesse sentido, há uma simetria perversa, né, do lulismo com o bolsonarismo. O Bolsonaro queria resgatar o regime da ditadura militar e se colocava em linha de confronto com tudo aquilo que emergiu na superação da ditadura. Agora, o Lula se coloca em linha de confronto não só contra o Bolsonaro, que seria justo, mas o Lula coloca-se em linha de confronto com aquilo que surgiu do pós-Dilma Rousseff. Então, 2016 é um golpe, o governo da Dilma Rousseff, o seu desempenho econômico sequer é mencionado, a Lava Jato destruiu as empresas de engenharia no Brasil, né? Como você disse, tudo isso orquestrado pelo imperialismo norte-americano. Não tem futuro. Essa perspectiva para o governo Lula 3 não tem futuro. Ficar aí é, de certa forma, um estelionato eleitoral, né? Porque se elegeu o Lula com a perspectiva de reorganizar o Brasil, de superar a destruição bolsonarista, de fazer com que as forças democráticas tivessem um governo de forças democráticas. Na vitória do Lula, um amigo chileno me mandou uma mensagem dizendo: vamos esperar que o Lula consiga trabalhar em frente democrática e não como um governo petista, né, de perfil forte, lulopetista. Então, eu tenho a impressão que se vai numa linha equivocada nesse sentido, e desse ponto de vista eu lamento muito. Agora, faz parte desse tipo de esquerda, faz parte.
faz parte desse tipo de esquerda imaginar que os diferentes da esquerda têm que ser deslocados, se possível, têm que desaparecer e a sua base ser incorporada. Então, isso aconteceu no governo Allende. O governo Allende, ao invés de promover verdadeiramente uma aliança com a democracia cristã, ele acaba saudando e incorporando todas as dissidências da democracia cristã à unidade popular, às forças do seu governo. Quer dizer, isso sem que a democracia cristã desaparecesse. Então, a tendência foi que a democracia cristã chilena foi se encaminhando e foi sendo tomada pela direita. E foi isso que aconteceu. Os elementos de esquerda que permaneceram dentro da democracia cristã, até o final do período Allende, ficaram sem capacidade de convencer o seu partido de que era importante uma aliança com Allende para garantir a democracia chilena. Daí vem o golpe. Então, nesse sentido, imaginar que é bom para o PT que o PSDB desapareça, né? É bom para o PT que não se envolver com o MDB e apenas ter uma ministra que foi candidata no seu governo sem uma composição maior, se isso é bom para o PT, para a perspectiva de governo do PT, eu acho que eles estão pensando assim, mas eu acho que isso é um equívoco. Seria necessário dar continuidade à vitória eleitoral do Lula, que foi uma vitória do ponto de vista de voto da Frente Democrática. Do ponto de vista orgânico da articulação política, isso não se configurou, mas do ponto de vista de voto, sim. Portanto, é do ponto de vista da representação social. Eu vou fazer aqui uma publicidade, eu vou lançar semana que vem esse livro, né? 50 anos do Chile e do Allende, onde essa análise sobre a situação da relação da UP com a DC é muito bem discutida por um dos capítulos desse livro. E eu tomo a liberdade de fazer esse tipo de comparação com o governo Lula agora, né? Não é um bom negócio centralizar tudo no PT. Não é uma boa perspectiva. A boa perspectiva seria a capacidade que o Lula tem de incorporar os elementos progressistas da sociedade. O Lula incorpora, mas não exatamente os setores mais progressistas no seu governo, porque ele teme isso. Ele teme isso, o que é uma coisa negativa. Ele incorpora outros setores, que são setores mais conservadores, ele incorpora numa medida pragmática para a aprovação dos seus projetos e não esses setores mais progressistas da sociedade brasileira. Meu caro professor Alberto Ágio, historiador e escritor, que aliás hoje vai estar esse livro é mês que vem, que o senhor falou, né? Não, esse livro vai ser lançado no dia 19, ou seja, na próxima semana. Semana que vem. Perfeito. No prédio da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Perfeito. E hoje tem o lançamento do livro Ainda Respira, a Democracia sob Ameaça. Aliás, vamos falar um pouco sobre esse tema do livro aí agora que o senhor vai lançar na semana que vem, no próximo bloco. Só uma pausa rápida aqui e a gente volta então para continuar esse papo com a América Latina entre os Estados Unidos e esse novo eixo aí da China, esse crescimento fantástico e por um lado e por outro assustador da China, que hoje é a segunda potência, a segunda economia mundial, perdendo por pouco aí para os Estados Unidos. 8h38, voltaremos em instantes
após o intervalo com o professor Alberto Ágil, com o Rodrigo Gonçalves e o Aloysio Abreu Barbosa, na bancada aqui conosco. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem.